Vivemos em tempos difíceis, né? Em tempos de crise, onde muitos lares estão com uma falta de estrutura muito grande, né? E os papéis de homens e mulheres estão se perdendo, muitas vezes confuso por conta de alguns movimentos, né? Que vão contra a palavra de Deus e outras vezes por falta de sabedoria. Algumas pessoas realmente, homens, né? Não tiveram ensino dentro dos seus lares, não tiveram ensino do seu pai, do seu sacerdote da sua casa e nem da sua matriarca, que é a sua mãe, né? Muitos homens sequer sabem o que significa ser um sacerdote do lar. E por esse motivo, quando o homem ele não sabe o que significa ser um sacerdote do lar, não sabe o que significa ser um bom marido, né? Um bom esposo, todo mundo sofre. Sofre a esposa, sofre os filhos, sofre toda a família. Pensando nisso, eu criei um vídeo abençoado para você que é marido, que quer melhorar dentro da sua casa, saber o que a Bíblia fala que é um bom marido segundo a visão bíblica. E você, mulher, que está à procura de uma pessoa para se casar, um noivo, um namorado, enfim, uma pessoa que você deseja contrair um matrimônio, tá bom? Então, assim, algumas características eu separei aqui e eu gostaria de compartilhar com você que está me ouvindo neste momento. A primeira característica de um bom marido, né, segundo a Bíblia, é realmente ele tem que ter o amor incondicional. Efésios capítulo 5, verso 25 vai dizer o seguinte: maridos, que cada um de vós amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, sacrificando-se por ela. Um bom marido é aquele que sempre está disposto a fazer de tudo pela sua esposa, para ajudar ela a crescer espiritualmente, profissionalmente, em todos os sentidos. Um bom marido, segundo a Bíblia, é aquele que se dedica à sua esposa e se precisar realmente morrer por ela, ele irá morrer, porque a sua esposa é a pessoa mais importante do relacionamento depois de Deus. A segunda característica de um bom marido, segundo a Bíblia, é que ele é um líder espiritual. Efésios capítulo 5, verso 23 vai dizer o seguinte: porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a qual ele é o Salvador. Um bom marido, segundo a Bíblia, é aquele que realmente é o líder da sua casa. Ele exerce a sua liderança e exerce seu sacerdócio com excelência. Ele é a pessoa que ensina a sua esposa e os seus filhos sobre a palavra de Deus. Muitos homens hoje em dia não têm costume de ensinar a sua esposa e nem seus filhos, estão pecando. É o que a Bíblia nos orienta, né? O homem é o cabeça. Um dia, quando nós iremos para o céu, iremos prestar conta, primeiramente, né, da nossa família, qual Deus constituiu para nós aqui na terra e nos cedeu. Somos responsáveis, literalmente, pela nossa esposa e pelos nossos filhos. Então, que possamos ser líderes dentro da nossa casa, sempre ensinando com zelo e cuidado a palavra de Deus. A terceira característica de um bom marido, segundo a Bíblia, é que ele é respeitoso e honroso. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz o seguinte: exatamente da mesma maneira, vós maridos, viveis com as vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à sua mulher como parte mais frágil e coordeira do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompido as vossas orações. Um bom marido é aquele que trata a sua esposa com muito respeito e com honra. Existem alguns homens que eles são desrespeitosos com suas esposas e são desonrosos desde a forma de falar, o âmbito, né, das relações sexuais, que o homem ele possa entender realmente que a sua esposa ela é a parte mais frágil do relacionamento e que ela é coordeira do dom da graça de Deus. E quando você está em conflitos, você é desrespeitoso, você desonra a sua esposa e você não tem harmonia no seu lar, a Bíblia vai falar que suas orações são interrompidas. Existem muitos relacionamentos que as orações não são ouvidas porque o homem, né, trata a mulher de forma horrível, trata a forma
de forma desrespeitosa, gritando, xingando, ameaçando e às vezes usando autoritarismo. Que a gente possa ser um grande sacerdote no lar e que a gente possa seguir o exemplo de Jesus de Nazaré. Que você, marido, nunca deixe que as suas orações sejam interrompidas pela forma de tratar. Trate com muito amor, com muito carinho, sabendo que a sua esposa é a parte mais frágil da relação. E saiba que a palavra fala que aquele que encontrou uma esposa, encontrou a bênção de Deus. Se Deus deu uma esposa para você, Ele te abençoou. Então, sempre trate com respeito e com honra. A quarta característica de um bom marido, segundo a Bíblia, é que esse marido ele é um provedor. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 vai dizer o seguinte: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua própria casa, está negando a fé e se tornou pior do que um descrente. Se é uma coisa que Deus não gosta, é de um marido que abandona a sua esposa e abandona os seus filhos. O marido ele deve ser o provedor da casa em todo o tempo. E existem pessoas que infelizmente não são provedores. Eu entendo, irmãos, que às vezes a gente pode ficar sem serviço, desempregado ou passando por uma situação, mas no geral o homem tem a responsabilidade de pagar a conta de luz, de água, a casa e trazer o sustento para a sua casa. Infelizmente, uma vez eu ouvi de uma própria esposa dizendo que ela trabalhava fora, que ela trazia mantimentos para casa. Quando ela passou por um momento de dificuldade, onde ela pagou as contas e não sobrou dinheiro, ela pegou uma infecção na urina. Seu marido se negou a comprar medicação para ela, falou para ela se virar. E ela ficou 3 a 4 dias com muita febre, né? Então, assim, esse é o tipo de coisa que é abominável diante dos olhos de Deus. O marido, ele deve ser literalmente o provedor da sua casa. Ele tem essa função diante do Senhor e ele será cobrado por isso. E a Bíblia fala que aquele que nega, especialmente da sua própria família, os seus filhos, a sua esposa, ele está negando a sua própria fé. Logo, ele não está obedecendo a palavra de Deus. E a Bíblia termina dizendo, em 1 Timóteo 5,8, que esse marido, ele é pior do que uma pessoa que não conhece o Senhor e faz as coisas todas erradas. Sim, a quinta característica de um bom marido, segundo a Bíblia, é que esse homem ele vai ser gentil e paciente. Colossenses capítulo 3, versículo 19 vai dizer o seguinte: maridos, cada um de vós ame suas esposas e não trate ela com grosseria. É muito importante que os maridos entendam que, como eu falei logo acima, que as suas esposas são a parte mais frágil do relacionamento e que a gente tem que tratar sempre muito gentilmente e com paciência. Você não pode tratar a sua esposa com grosseria, irmão. Ninguém gosta de ser tratado com grosseria. Sabemos que naturalmente os homens eles tendem a ser mais grossos do que as mulheres na forma de falar, mais brutos, mas nós devemos cuidar com a forma que tratamos as nossas esposas, as formas que falamos, porque isso não agrada a Deus e precisamos aprender a ser sempre gentios e pacientes com as nossas esposas e filhos. A sexta e última característica é que um homem, um bom marido, segundo a Bíblia, ele é uma pessoa fiel. Hebreus capítulo 13, verso 4 vai dizer o seguinte: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza no leito conjugal. Contudo, Deus julgará os imorais e os adúlteros. Se é uma coisa que Deus detesta, é o adúltero e as pessoas imorais, que usam o relacionamento e depois ferem a sua esposa, ferem o seu marido, ferem a pessoa que Deus entregou em suas mãos. A gente deve cuidar, irmão, para nunca ser infiel e nunca ser imoral, porque esse tipo de atitude pode te levar literalmente ao inferno. Então que você possa entender que digno entre todas as coisas é o leito conjugal. E saiba que um dia Deus te julgará pelas tuas atitudes, do que você fez com a sua esposa, de como você está tratando, se você foi fiel a ela ou você foi imoral, ou até mesmo você traiu ela. Que você possa guardar essa palavra no coração
Então lembre das 6 características para que você possa ser um bom sacerdote dentro da sua casa. Lembrando, primeira característica, haja com amor incondicional, ame em todo o tempo a sua esposa. Segunda característica, seja realmente um líder espiritual, ensine a palavra de Deus. Terceira característica, seja respeitoso e honroso com sua esposa e filhos. Quarta característica, você é o provedor da sua casa, então nunca deixe faltar nada. Sempre dê assistência aos que são seu. A quinta característica, seja gentil e paciente com sua esposa e filhos, porque Deus ele não gosta de grosserias. Sexta característica, seja fiel em todo o tempo. Se você seguir esses passos, essas características, eu tenho certeza que você vai ter, irmão, um casamento de sucesso, um casamento abençoado. Que você possa também, esposa, porque às vezes a gente pensa que a pregação é só para os homens. Não, vocês que são mulheres, vocês podem ajudar os seus esposos a se tornar sacerdote dos lares. Você pode ajudar também os seus filhos, ensinando eles a palavra de Deus, ou até mesmo os seus netos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos os homens nesse momento, homens que estão querendo crescer, homens que ainda talvez estão agindo como crianças, apesar de estar casados, ser pais, que eles possam ver as características de um grande homem de Deus, um bom marido, segundo a palavra de Deus, que eles possam seguir a tua palavra, que eles possam exercer o seu sacerdócio dentro das suas casas e lares, que eles possam estruturar e não permitindo que Satanás destrua todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Irmão, se você gostou desse vídeo, desse devocional, deixe seu joinha, deixe o seu like, me ajuda a compartilhar e não se esqueça de inscrever você que ainda não é inscrito no canal, porque diariamente eu quero enviar vídeos abençoados da parte do Senhor para você. Eu sou o pastor André Iorra e eu te abençoo hoje em nome de Jesus. Amém.